Salve, galerinha estudante de 8 a 80 anos! Você que precisa, o que quer, tá estudando, aprendendo e nunca consegue se organizar, que acaba procrastinando sempre muita coisa e deixando de última hora, tenho 4 dicas que vai mudar a sua vida. Vem comigo! Rotina de estudo. Palavra ou expressão que muitas vezes os estudantes, não importa a idade, você pode estar na escola, você pode estar no cursinho, você pode estar na faculdade, você pode estar estudando para concurso, mas quando a gente pensa em rotina de estudo, geralmente é uma expressão que a galera não gosta, a galera fica arrepiada e parece que é algo maçante, algo chato. E a gente não tem a noção de que elaborar uma rotina de estudo, seja ela qual for, tem que ser uma rotina personalizada, personalité. Que essa rotina, na verdade, a ideia é te libertar para você poder fazer aquilo que você quiser e não para te prender. Porque se você pensar o seguinte, poxa, né, o conceito mais básico, mais simples, mais boteco de liberdade, que é fazer o que eu quiser, e se eu pensar que, bom, é fazer o que eu quero, né, claro, respeitando aí a vida, o limite do outro, mas e se eu quiser passar numa excelente faculdade, ou passar num excelente concurso, e viajar, e ter uma vida boa, e ir pro teatro, ir pro cinema, e casar, e ter filho, e ter um bom trabalho? Se eu quero muita coisa, eu preciso organizar o meu dia a dia. Então, ter uma rotina, no caso aqui de estudo, ela te possibilita para que você tenha uma vida um pouco mais equilibrada. Qual que é a ideia? Tô pensando aqui, né? A ideia é a seguinte: quando a gente elabora uma rotina de estudo, a ideia principal é evitar aquela noia, aquela ansiedade da última hora, né? Então, tá chegando perto do prazo final da prova, do vestibular, da entrega de um relatório, da entrega da dissertação, da entrega de alguma coisa que você precisa fazer, a gente ficou enrolando, pega a última semana, pega os 3 dias, pega a véspera e quer dar um intensivão de 5 horas direto, quer dizer, o teu cérebro não tá acostumado, ele tá lá na boa, na paz, e aí do nada você quer que ele estude ou que ele foque durante 4 horas seguidas. Não funciona, não dá certo. Então, 4 dicas bacanas para que você consiga se organizar de uma forma que você estude todo dia um pouco e que isso renda mais. Porque qual que é o truque? Como é que é? A chave do sucesso é você estudar menos e aprender mais. Pensa, se a gente conseguisse estudar por menos tempo e aprender mais, que vida linda que a gente teria. Então, para de enrolação e vamos para as 4 dicas principais. Primeira pergunta que você vai se fazer na hora de organizar uma rotina de estudo é: o que estudar? Segunda pergunta vai ser: quando estudar? Terceira pergunta vai ser: como estudar? E finalmente a última, que deveria ser a primeira: por que estudar? São 4 perguntas que você vai se fazer e a resposta de cada pergunta vai dar o tom da tua semana. Então, primeiro, o que estudar? Nina, eu preciso estudar matemática. Matemática é muito ampla. Você pode fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado, um pós-doc e ainda vai ter coisa na matemática para você estudar. Se você bota uma meta tão ampla, você não vai ter aquele gostinho de dar um check, terminei de estudar matemática. É quase que um truquezinho pro teu cérebro. Então você vai pensar o seguinte: matemática, tá, tô supondo que eu tô em uma apostila. Eu preciso estudar as atividades 16, 17, 19 da apostila 3 de matemática. Então, quando você for pensar o que é isso, eu preciso ler. Ler o quê? Preciso ler psicologia. Mano, tem um mundo de psicologia. Eu preciso ler terapia cognitiva. Tá melhorando, mas ainda tem um mundo. Eu preciso ler os 3 primeiros capítulos do livro de terapia cognitiva de Oxford. Ok. Então você tem uma meta mais clara, certo? Então quando você for pensar o que estudar, coloca ela o mais específico possível, porque para te dar aquele gostinho de missão cumprida, você tem um check, ok? Quando estudar? Quando que eu vou estudar? À tarde. Então, à tarde também é muito amplo, né? Aí, de repente, você liga a TV, ou você fala assim, eu vou estudar à tarde, eu só vou assistir aqui um episódio de uma série do Netflix, já era. Você tá até às 10 da noite assistindo a série do Netflix. Então, estabeleça um horário fixo, né? Olha, Nina, eu vou estudar, então, as atividades 16, 17, 19 da apostila 3 no período das 3 às 5 da tarde.
Quanto mais específico você for, melhor. Ok, geralmente isso não funciona para todo mundo. Tem pessoas que funcionam porque às vezes a rotina dela não consegue ser tão especificada, então é melhor às vezes ela pensar assim, não, ok, eu segunda-feira vou estudar tal coisa de matemática, terça-feira, você também pode fazer por demanda, mas eu sugiro que você teste no começo fazendo por horário, tá? Porque ainda é a mais básica, é a mais simples, é a que tende a ter mais efeito, a não ser que a sua rotina seja muito não rotineira, né? Muito doida nesse sentido. Muito bem, então quando estudar, bota numa planilha o teu horário, né? Então, putz, Nina, não consigo estabelecer um horário tão fixo assim. Ok, então bota no período da tarde. Bota lá um mais ou menos, vai ser aqui, mais ou menos por aqui, mas você já começa a colocar um quando, né? Assim, semana que vem vou estudar matemática. Você percebe como é irrealista, como não é tangível esta meta? Agora, se eu boto que segunda-feira à tarde eu vou estudar as atividades tal de matemática, começa a ficar mais realista isso. Muito bem, terceira pergunta, que, ao meu ver, é a mais difícil e a mais salvadora, que é o como estudar. Em momento algum da nossa vida acadêmica, alguém nos ensina como estudar, né? Então, seja os professores de escola, de faculdade, de cursinho, seja quando você já é um profissional, mas você precisa estudar para você se manter atualizado, você sabe muitas vezes o que você precisa estudar, mas você não sabe como. E o que a gente mais faz? A gente pega um marca-texto, fica sublinhando enlouquecidamente tudo, ou então faz resumos que seria uma cópia diminuída daquilo que você leu. E o que foi mais frustrante, que eu só fui descobrir lá no meu mestrado, que dentre as técnicas de estudo, as mais ineficazes são exatamente as que a gente mais faz, que é sublinhar e fazer resumo. Quando eu comento isso às vezes com um paciente, com um aluno meu que eu estou ajudando a fazer rotina de estudo, eles ficam pseudo-chocados / emputecidos, porque eles ficam assim, então eu faço o quê? Primeiro, assim, existem várias técnicas mais eficientes. Se você fizer uma busca no Google, tem alguns autores, o Scott Young é um cara que fala muito sobre aprendizagem, é bem bacana. No descritivo aqui vocês podem pegar o site dele, tá em inglês. Mas tem outras referências também interessantes. Mas uma dica, assim, muito boa. Se você ainda tem necessidade de escrever e de fazer resumo, não faça cópia. Você tá lendo, você vai parar e você vai pensar assim, ok, disso aqui, o que é importante? E tenta descrever com as suas próprias palavras. Faz um resumo o mais rabiscado possível daquilo que fixou, de um conceito importante, mas com as tuas próprias palavras. Fazer pequenas provinhas para você mesmo, tentar ensinar alguém um conteúdo, é a forma mais eficaz de você aprender algo, né? E uma estratégia que é a mais aflitiva, mas uma que funciona muito bem, é a seguinte: você está lendo um livro. Então, dependendo do livro, você chegou na metade da página, você vai fechar o olho e você vai se perguntar o seguinte: o que eu acabei de ler? Por que isso é aflitivo? Porque você vai ver que a primeira vez que você fizer essa pergunta, não vai vir nada na tua cabeça. Porque você vai ler, vai cri, você, pô, acabei de ler. A nossa leitura ainda tá muito rasa, tá muito superficial. Pega, bate o olho de novo e se faz a mesma pergunta, tá? O que eu acabei de ler? Então tá, o livro aqui tá mostrando quais são os principais componentes da síndrome de pânico. Ok, volta. Lê a outra metade, o que eu acabei de ler? Nina, que saco. Não, no começo é chato mesmo, tá? Mas se você conseguir vencer essa angústia inicial e principalmente este branco, né? Com o tempo, o que você vai perceber? Que já é automático você tá fazendo essa revisão do conteúdo, que você acaba lendo de forma muito mais concentrada, porque quantas vezes a gente não leu, tá lendo e pensa assim, nossa, tô lendo aqui, né? O que eu vou jantar hoje? Tô com uma fome, hoje é sábado, né? Podia comer pizza. Você não tá mais lendo o que tá aqui. Então, você parar de vez em quando e se perguntar o que eu acabei de ler, faz com que a forma como você está processando a informação entra dentro do que a gente chama de processamento profundo. Muito bem, e finalmente a última pergunta, que deveria ser a primeira, é: por que estudar? Por que estudar? Por que você está estudando aquele matéria? É para passar na prova. E por que você quer passar na prova? Faz uma lista, escreve, gente, escreve, não pensa só, escreve. Faz uma lista das principais vantagens que você tem para estar estudando determinado conteúdo.
Porque as desvantagens, o custo, porque é chato, isso você já sabe de cor e salteado e vive se repetindo. Foca um pouco mais nas vantagens. O que você vai ganhar? Né? Eu posso tirar uma nota boa, os meus pais vão parar de encher o meu saco, aumenta as minhas chances de passar no concurso, eu vou me atualizar na minha profissão e poder ajudar melhor as pessoas e ter uma maior credibilidade. Eu posso me tornar uma pessoa um pouco mais culta, eu não vou ficar de recuperação, eu posso sair de férias mais cedo. Quais são as vantagens que você tem para estar estudando? Cada um vai ter a sua própria lista. Fazer essa lista e você se conectar com o porquê que você quer estudar. Quais são os benefícios, quais são as vantagens desse estudo, aumenta a motivação, te conecta com o propósito daquela atividade e diminui as chances de procrastinação, ok? Então, gente, ficam aqui as 4 perguntinhas para você organizar a sua semana de estudo. O que eu vou estudar? Quando eu vou estudar? Como que eu vou estudar? E por que eu vou estudar isso? Aplica, bota ali nos comentários se funcionou, se não funcionou, se você de repente tem alguma outra técnica interessante que você pode estar mostrando pra gente, ok? Se você gostou do vídeo, dá um like, dá um curtir, dê sugestões também nos comentários, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar, segue o canal, toda terça-feira tem conteúdo novo e vou ficando por aqui. Tchau, tchau!